Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Amagui. E bom, é o seguinte, eu irei começar a trazer aqui para vocês aqui no canal vídeos relacionados sobre o Windows, especificamente sobre o Windows 10. Hoje falarei sobre alguns mitos existentes no Windows 10, muitas das vezes envolvendo situações que prometem otimizar o sistema como um todo. E neste vídeo aqui em questão, eu quero abordar aqui com vocês sobre o MS-Config. Ele é uma ferramenta aí que possibilita o usuário alterar algumas opções no boot do sistema. E é justamente sobre este tipo de serviço, né, uma ferramenta, que eu quero desmistificar sobre uma opção em específico. Sendo assim, eu quero trazer aqui para vocês sobre essa questão do MS-Config e outras situações que envolvem alguns tipos de mitos que usuários acreditam funcionar, mas às vezes não é dessa maneira que vai realmente trazer resultados específicos. Sendo assim, vamos abrir aqui o MS-Config, apertando o botão do Windows no teclado, mais a letra R, e digitar MS-Config e dar Enter. Agora, ainda em inicialização do sistema e em seguida opções avançadas, nós vamos ver aqui onde está a opção que muitos usuários acabam ativando, seja através de vídeos, artigos, enfim, ou boca a boca de outros usuários que acabam ativando essa opção sem entender muito bem o seu próprio funcionamento. Que se trata justamente desta opção aqui, onde é possível marcar a caixinha aqui de seleção e selecionar o número aqui de processadores, que vai depender aí também do seu tipo de processador, a quantidade que vai mostrar aqui, e neste caso aqui vai ter o número máximo de número 4. E bom, o que acontece é que muitos usuários acreditam que ao ativar essa opção e colocar o número máximo de processadores, irá estar trazendo um ganho de performance ao sistema, o que neste caso é um grande engano. Para te explicar de uma maneira bem simples e prática, vamos abrir aqui o gerenciador de tarefas e depois de aberto, vir aqui na abinha de desempenho, vamos ter aqui uma seção da própria CPU que nós podemos observar nas informações presentes. Vai mostrar aqui os processadores, no caso do processador, os núcleos físicos e também os núcleos lógicos, também chamados de threads, que vão variar aí de processador a processador. E neste caso, vamos ver aqui que este processador tem 4 núcleos físicos e 4 núcleos lógicos. Sendo assim, a partir daqui do próprio gerenciador de tarefas, é bem simples ter uma resposta à nossa dúvida, ter um esclarecimento a este tipo de dúvida. E vamos perceber que o sistema ele está utilizando todas as threads do processador, todos esses núcleos lógicos, que seria lá aquela parte do MS-Config de selecionar um número ali, um limite, que é justamente sobre essa questão da parte lógica, ou seja, a parte de threads do processador. Então aqui nós vemos que o sistema em si, ele já está utilizando tudo que o processador ele poderia oferecer em quesito ali de processamento. Sendo assim, explicando melhor aí essa questão, por padrão, a opção lá do MS-Config já desmarcada, que é o padrão, o sistema já vai utilizar todos os núcleos do processador sem a necessidade de utilizar ali a opção do MS-Config de maneira marcada, ou seja, ativando aquela opção e colocando ali o limite de processadores, que no caso indicam que selecionasse ali o número máximo de processadores ali, marcando aquela opção que diria ao sistema para utilizar todos os processadores, os núcleos físicos e lógicos do sistema. Então, acaba sendo um grande engano aquilo ali, porque nós vimos aqui no gerenciador de tarefas que já está utilizando basicamente tudo. E o que muitos não sabem, que aquela opção ali do MS-Config, na verdade existe para realizar uma limitação no uso dos processadores, no caso ali os threads, os processadores lógicos, e realizar também testes de incompatibilidades com o sistema, além de outros tipos de erros que podem ocorrer muitas das vezes ali relacionado a sistemas que possuem multiprocessadores. E normalmente também ocorre em ocasiões de servidores que utilizam ali vários processadores para que um servidor ocorra de maneira correta. E nestes casos, seja em servidor ou em outras situações com multiprocessadores, pode acabar ocasionando aí incompatibilidades com Windows, fazendo com que, por exemplo, o Windows ele não reconheça todos os processadores lógicos, ou que, ao utilizar todos esses processadores lógicos, causem algum outro tipo de erro, e aí acaba tendo essa necessidade de limitar ali o número de processadores lógicos no sistema. E aí entra essa questão aí dessa opção da MS-Config para realizar essa limitação.
justamente para buscar relacionar esses problemas, essas incompatibilidades em sistemas, mais especificamente em servidores que possuem essas questões aí de multiprocessadores. Tanto que nós podemos ver aqui em um post feito pela própria Microsoft, no site que é oficial da Microsoft, onde eles falam sobre essa questão do uso do MS-Config para resolver problemas em servidores, utilizando ali até mesmo o sistema Windows Server. Sendo assim, para o usuário final, eu e você no caso, utilizando o Windows normalmente de uma maneira casual, ou seja, um desktop em si, dificilmente seria necessário realizar essa limitação do número de processadores, pois como explicado já para vocês, o Windows ele já vai utilizar todos os núcleos, o sistema em si ele vai utilizar por padrão todos os núcleos presentes ali no processador. Outras situações, além do caso do servidor, por exemplo, seria você notar que o boot do sistema está com algum tipo de problema, seja, por exemplo, lento, com bugs, e ali você poderia fazer uma análise por meio do gerenciador de tarefas, como mostrado no início do vídeo, onde nós podemos ver ali quantos núcleos físicos e lógicos estão presentes ali, sendo usados no momento ali no sistema. E aí você viu lá, não está ali todos os núcleos físicos e lógicos, então pode ser que tenha ali algum tipo de problema. Se não for ali resolvido por outros meios do próprio Windows, ou até mesmo se você queira utilizar ali uma limitação do MS-Config ou coisa do tipo, em vez de você não funcionar, então é uma questão já de hardware e nada poderia assim solucionar este tipo de problema. Mas é interessante que o MS-Config existe justamente para este tipo de casos. E aí, por exemplo, neste caso, utilizar dessa opção do MS-Config e limitar o número de processadores poderia servir para ver se o problema do sistema está relacionado justamente ao processador, será ali na parte lógica e não de hardware em si. E aí, fora isso, colocar lá um número máximo já não teria nenhum tipo de performance a mais no sistema como um todo, não traria mais performance. Sendo justamente para essas questões aí de testes, solucionar problemas de compatibilidade ou para solucionar erros com desktop ou servidores com multiprocessadores, por exemplo. Sendo assim, se você em algum momento ativou essa opção e selecionou o número máximo lá, eu recomendo que vocês desmarquem na caixa de seleção e deixem padrão, que no caso seria lá desmarcado, evitando causar problemas no sistema ao usar essa opção que serve basicamente aí para testes e resolução de problemas, como já comentei muitas vezes com vocês, mas é para que fixe e vocês não se enganem mais com esse tipo de ferramenta, de serviço aí presente no Windows. Se você fez essa alteração e desmarcou lá a caixinha de seleção, ele vai te mostrar que você precisa reiniciar, e eu recomendo fortemente que você reinicie, senão você vai acabar esquecendo depois e você não vai acabar reiniciando como já ocorreu comigo. Então é importante que você fez isso e desmarcou, para tudo que você está fazendo aí, já reinicie o sistema para evitar possíveis erros futuros. Eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço pela sua audiência e até a próxima.